Paulo, vamos falar de propósito? Vamos falar de propósito, essa é a ideia. Essa é a ideia hoje. Fiquei refletindo um pouco, né? Uma palavrinha que todo mundo está falando muito, né? Deixa com você. Você Tá contar bom. um pouco pra gente sobre isso. Vamos lá. Se tiver pronta aí a apresentação, já estou pronto. Então vamos lá, gente. Bom, primeiro bom dia a todos. Para mim é um grande privilégio estar aqui. Eu sou, além de voluntário no Oncoguia, eu sou fã do Oncoguia, fã da Lu, do Fê, meu mestre. E para mim é um grande prazer, uma grande honra estar aqui. Então acho que é essa a ideia mesmo. A Lu me pediu para falar um pouco sobre propósito, né? A gente fala muito sobre propósito das empresas, né? Que hoje tem um papel fundamental na sociedade, mas as empresas são feitas de pessoas, né? Então a ideia aqui é a gente falar um pouco sobre essa palavra propósito, sobre como a gente deve encontrar o nosso propósito, né? A gente tem até uma certa pressão para encontrar o propósito, né? Então eu queria desmistificar um pouco isso e como se fosse um guia de como que a gente pode, de repente, encontrar esse nosso propósito que já está dentro da gente, mas facilitar um pouco esse processo todo aí para a gente poder achar qual é o nosso propósito, né? Então, essa é a ideia. É um convite, na verdade, a uma reflexão do que está acontecendo hoje no mundo e como que a gente pode, de uma forma um pouco mais simples, achar esse nosso propósito. Adoro essa frase do Picasso. Ele fala que o sentido da vida é encontrar o seu dom, que já não é fácil. O propósito da vida é compartilhar, né? Então, acho que é um pouco isso, né? Para a gente ser feliz, para a gente buscar um pouco dessa felicidade no meio de tanta coisa que está acontecendo, né? É super importante a gente entender qual é o nosso dom e depois a gente poder compartilhar isso com o mundo, compartilhar isso com a sociedade, que é muito o que a gente faz aqui no Oncoguia, e isso dá um sentido muito legal para a nossa vida. Bom, antes de falar um pouco de propósito, a gente vai falar um pouco sobre esse contexto desafiador aí que a gente está vivendo, né? Não é de hoje, né? Mas essa crise aumentou ainda esses anseios e medos que a gente tem no dia a dia e nos fez também, por outro lado, pensar e refletir mais ainda sobre o nosso propósito. É um contexto altamente desafiador que a gente está vivendo, né? Por um lado, eu sempre olho o lado positivo das coisas, né? Por um lado, a gente tem um mundo cheio de novas possibilidades, né? Um mundo sem fronteiras, né? Tudo digital aqui, nós estamos com o nosso público digital aqui junto com a gente, né? É legal a gente estar junto, mas a tecnologia nos permite isso, é muito legal, ou seja, tem pessoas de tudo quanto é canto do mundo, né, aqui junto com a gente. A questão da abundância, né, nunca a gente teve tanta abundância em todos os sentidos, transparência, mais consciência, né, sobre temas diversos que a gente tem hoje no mundo. A gente está vivendo um mundo de inovação, de disrupção tecnológica, ou seja, coisas novas aparecendo todos os dias. Um mundo num momento de reflexão, né? Ou seja, né, mais do que nunca a gente está refletindo, por isso essa questão do propósito, né? A gente está tendo uma oportunidade de parar um pouco e pensar, né? Um momento importante nesse sentido. E um mundo altamente colaborativo, né? Buscando essa colaboração o tempo inteiro, né? E a gente está percebendo que a gente é uma sociedade em rede e a gente tem que estar de verdade juntos, né? Se a gente não estiver junto, a gente vai sucumbir. Por outro lado, a gente ainda tem um mundo muito estranho, né? Um mundo onde a gente tem guerras, onde a gente tem uma crise muito grande de refugiados no mundo inteiro, a gente tem as pandemias, a gente tem a questão da individualização da sociedade, a gente tem a intolerância, a polarização, né? São coisas extremamente graves que estão acontecendo. A gente tem a questão da corrupção, que gera uma série de outros problemas, e a gente tem, infelizmente, uma inversão de valores, ou seja, né, um mundo meio paradoxal, de um lado coisas positivas, de outro lado coisas que ainda, infelizmente, acontecem e que fazem a gente pensar, né, que mundo é esse e qual é o meu papel nesse mundo, né? A gente está vivendo mais, graças à tecnologia, né? A gente tem essa possibilidade hoje de viver mais, ou seja, a longevidade está aumentando, porém a gente está mais doente do que nunca. Que maluco isso, né? Em pleno século XXI, a gente está vivendo aí com esses males, né, que está afetando muita gente, né, infelizmente. Então, são mais de 11 milhões e meio de pessoas com depressão no Brasil. É um país inteiro na Europa, é muita gente com depressão. Isso, obviamente, números oficiais. Imagino que não são o que não tem de outras pessoas que não estão documentadas, né? Infelizmente, a gente tem esses números muito tristes. 18 milhões e meio de pessoas com ansiedade, né?
E isso, obviamente, gera uma série de outros problemas, inclusive câncer, né? São mais de 600 mil novos casos de câncer por ano. Só no... 4% dos executivos. É um número muito alto. 40% estão infelizes no seu trabalho. Absolutamente infelizes. Não dá para viver assim, né? Então, assim, é um número muito alto também, né? De infelicidade e pessoas querendo mudar de emprego. Ou seja, super triste, né? Isso gera todas essas doenças, né? E essa busca por um propósito maior, né? Essa busca por significado. A vida passa muito rápido, né? A gente não pode ficar nessa infelicidade, ficar nesse emprego onde a gente não tá feliz, a gente não achar o nosso papel, o nosso dom e principalmente o nosso propósito. A vida passa muito rápido. Eu tenho um mentor, que é o Romeu Buzarello, que ele fala dos 4 S's da vida, que eu acho muito interessante. Tem um S da sobrevivência, onde a gente está ali no momento onde a gente está buscando emprego, buscando o nosso... Falar de idade, mas se a gente parar para pensar um pouco, até os 25 anos a gente está naquela luta de achar o nosso lugar, né, a nossa vocação, ganhar, né, sobreviver, pagar as contas, etc. Depois deveria vir o S do sucesso. O sucesso, para muita gente, é o sucesso financeiro ou o sucesso de encontrar o seu lugar, encontrar o seu propósito, né? Onde você se encontra, né? Deveria ser dos 25 aos 50 anos aí. Eu já estou passando da fase dos 50 anos, então eu já estou na fase do significado, que é a fase de você encontrar o seu propósito, encontrar o porquê que você de fato levanta da cama, né? Que deveria ser aí dos 50 até os 60 e poucos anos, e depois o S do sossego. Eu acho muito interessante esses 4 S's daí, que, de novo, antigamente era mais linear, hoje é muito mais complexo, né? Por causa da tecnologia e tudo que está acontecendo no mundo, né? Esse mundo complexo. Mas é muito interessante essa análise aqui, porque o que acaba acontecendo é que a gente fica nesse túnel sem fim aí. Até coloquei essa brincadeira, esse gifzinho aí, dos 2 S's, da sobrevivência e do sucesso, né? Então, a gente não se acha, então a gente está sempre buscando mais dinheiro, buscando um salário maior, buscando mais sucesso, e isso fica num ciclo vicioso sem fim e que acaba gerando todos aqueles problemas que a gente viu, e esses números alarmantes aí de pessoas com ansiedade, pessoas infelizes, pessoas com depressão e assim por diante. E o significado, né? Cadê o significado? Será que a gente está pensando nisso, né? Por que a gente acorda de manhã? Né? Como é que a gente deve parar um pouco e pensar do nosso papel nessa sociedade, do nosso papel no mundo? É um pouco o que eu queria dividir com vocês, né? Então, muito se fala dessa palavra propósito, né? E a gente tem uma palavrinha que é muito legal e é um conceito que se usa muito numa cidade que chama Okinawa, no Japão, que é o Ikigai. Todo mundo está se falando muito do Ikigai, né? E é muito interessante, né? Porque Okinawa é uma cidade onde tem uma das maiores longevidades do mundo, ou seja, as pessoas, a média de vida é mais de 85 anos. E as pessoas são muito felizes lá. Exatamente porque elas já há muitos anos pensam nesse conceito Ikigai. O que é o Ikigai? Iki quer dizer vida, Igai quer dizer vale, ou seja, a vida que vale, né? E traduzindo assim em termos de conceito, Ikigai quer dizer pelo que você acorda todos os dias. É muito interessante isso, né? Você parar para pensar, por que eu acordo hoje? Né? Como é que eu vou ser feliz hoje? Como é que eu vou ajudar o mundo hoje, né? E se você tem uma cidade, né, que todo mundo pensa assim, né? Onde você já está mais do que provado que as pessoas, né, são mais longevas e que as pessoas vivem de uma forma mais felizes nesses lugares, né, principalmente lá em Okinawa, com esse conceito, por que não trazer esse conceito para o nosso dia a dia, para o nosso mundo, né, para o nosso pensamento, a nossa reflexão aqui, né? Por isso que eu trouxe esse conceito aqui. Como é que funciona mais ou menos isso, né? É muito interessante, né? Para você, né, até para a gente tentar escrever o nosso propósito, né, tem um pensamento importante aqui. Primeiro é responder a seguinte pergunta: o que você ama? O que você ama fazer? O que você gosta de fazer? Então escreve uma listinha do que você gosta de fazer.
né? Depois, o que você é bom em fazer? Lista do que você é bom em fazer. O que você tem de dom, né, para fazer? Depois, o que você pode ganhar dinheiro fazendo, né? Você ama o que você faz, você tem o seu dom, mas o que você pode também ser remunerado para fazer, né? E a última pergunta, que não é a mais fácil de todas, mas não é também assim, o que você pode fazer pelo mundo, não é mudar o mundo. Dentro do que você é bom, dentro da sua vocação, da sua paixão, pode virar missão. Como que você pode encontrar algo que você pode, além de fazer o que você gosta, além de ganhar dinheiro, ainda melhorar o mundo, ainda fazer algo para o bem, né, para a sociedade. Então é muito interessante, né? É como se fosse um guiazinho, né, para você tentar entender qual é o seu Ikigai. E aí, como eu falei no começo, eu queria desmistificar um pouco isso, né? Não é tão fácil fazer esse exercício, não é tão fácil escrever o teu propósito, né? Mas pelo menos é um guiazinho. Eu vou trazer aqui algumas outras perguntas para a gente responder, para ajudar vocês a encontrar o propósito de vocês. Essas são as perguntas, né? Então, depois que você preenche a matriz lá do Ikigai, tenta responder, escreva num papel as seguintes respostas às seguintes perguntas, né? Eu não estou enxergando ali, então eu vou ler aqui para não esquecer, tá? As perguntas. Mas primeiro, pensa nos seus talentos. Então, quais são os seus pontos fortes? Escreva os seus pontos fortes. O que você tem facilidade de fazer com qualidade? O que você faz bem? Quais qualidades as outras pessoas destacam em você? Escreve isso. Depois, falando de interesses, quais assuntos ou temas você gosta de pesquisar? Quando você vai numa livraria, que temas que você gosta de pesquisar? O que você gosta de entender mais, né? Quais atividades você faria por horas sem parar, né? Pensa um pouco nisso. Depois, falando de valores, né? O que faz os seus olhos brilharem e seu coração bater mais rápido? Pensa nisso. É a sua família, são seus amigos, é ajudar o outro. O que faz o seu coração bater mais rápido e seus olhos brilharem? Visão de mundo. Qual é o mundo ideal para você? Pensa nesse mundo ideal para você. Como as pessoas se comportam nesse mundo ideal? Como elas se relacionam nesse mundo ideal? Quais são as diferenças entre esse mundo atual que a gente está vivendo e o seu mundo ideal que você vislumbra para você, ou para os outros, né, ou para a sociedade? Depois, sobre o seu legado, né, sobre o que você escreveria um livro, por exemplo. E se um dia você receber uma homenagem lá na frente por algo que você tenha feito, né, pelo mundo, o que seria isso? Pensa um pouco nisso. Vida. Desculpa, eu não passei o slide aqui, né? Vida. O que é sucesso para você? Pensa um pouco o que é sucesso para você. Será que é só o sucesso financeiro? O que é fracasso para você? Né? O que está certo, o que está errado nesse sentido de sucesso para você no seu dia a dia? Né? Você é mais um mundo. Quais problemas você, né, entrando naquele último aspecto lá do Ikigai, quais problemas você pode ajudar a resolver? Né? Do que as pessoas precisam? Né? Talentos, finalmente. Né? Quais são os seus pontos fortes? Acho que eu já falei de talentos. Né? Então, assim, respondendo um pouco essas perguntas, a gente começa a entender um pouco, né, pelo menos trazer conteúdo suficiente para ajudar você a escrever o seu propósito. E o que eu trouxe aqui, que eu acho que é legal, que pode ajudar, comece escrevendo o seu propósito, de repente, com algum verbo, né? E aí eu trouxe alguns aqui, né, que acho que são legais aqui, coisas positivas, né? Encantar, melhorar, servir, ensinar, criar, ajudar, inspirar, dividir, conectar, colaborar, construir, aprender para dividir, né? Então, pensa um pouco dessas duas matrizes e depois tenta escrever o teu propósito através de algum desses verbos aqui, sempre pensando no positivo. Me ajudou bastante a escrever o meu propósito. Esse é o meu propósito, que é evoluir todos os dias como ser humano e inspirar pessoas através da generosidade, integridade e conhecimento. E é o que eu tento fazer no meu dia a dia. E, gente, depois que eu escrevi o meu propósito, ele de fato serve como um guia, como um norte para mim, né? Então, evoluir todo dia para mim pode ser ler um livro novo, aprender algo novo, fazer um curso, um novo curso, conversar com alguém que me traga alguma coisa para eu evoluir, né? Então, tentar inspirar minhas filhas, inspirar o outro através da generosidade, através da integridade entre pensamento, palavra e ação e conhecimento. Esse é o meu propósito, né? Cada um tem o seu, mas esse é um pouco do guia aí para tentar ajudar, que não é fácil. Todo mundo acha que é fácil escrever o seu propósito, mas e todo mundo fala, vamos escrever o propósito, mas não é tão fácil assim, né? Ser voluntário
aqui no Oncoguia me ajudou bastante a pensar nesse propósito, me deu muito significado, né? Aquele Szinho do significado. Eu sou voluntário aqui há 8 anos por causa da minha mãe, né? Minha mãe lutou contra um câncer aí durante muito tempo e ela me fez prometer que eu ajudaria alguém, eu ajudaria algo nessa causa aí, e foi o que eu fiz desde então, desde 2012, né, que eu estou aqui no Oncoguia, de alguma forma tentando ajudar, mas isso me deu muito sentido, né, de propósito, sentido de poder me realizar, me trouxe muito mais significado. Eu costumo dizer que faz mais bem para mim do que eu faço para os outros, né? Então é muito louco isso, né? Muito interessante. E para aquelas 2 baixinhas ali, que já não são tão baixinhas assim, estão com 19 e 16, deixar algo inspirador, algo que elas entendam desde pequenas, que é importante a gente ajudar, e ser voluntário me ajudou muito a escrever esse propósito, muito bacana. E aproveito aqui a oportunidade para agradecer todos os nossos voluntários e todos aqueles que se voluntariam por outras causas, porque é muito importante isso no nosso dia a dia, nesse mundo maluco que a gente está vivendo, que a gente precisa de mais generosidade. E para finalizar aqui, eu só queria trazer algumas coisas que eu acho, alguns ingredientes importantes aí para você escrever o seu propósito, para você viver buscando esse significado. Primeiro, essa questão do autoconhecimento, né? Você se autoconhecer, né? Então, buscar entender quais são os seus pontos fortes, seus pontos de vulnerabilidades, né? Você se entender, você se conhecer melhor, né? Sem você se conhecer, você nunca vai conseguir entender qual é o seu propósito. Então, a busca por autoconhecimento é fundamental. Depois, a questão da empatia, né? Você entender a dor do outro, entender como você pode, de fato, ajudar o próximo, né? Nesse mundo tão maluco que a gente está vivendo. Então, pensar muito nessa questão da empatia. Depois, a questão de ter disciplina para poder pensar no teu propósito, né? Ter disciplina de você se organizar, para você entender de novo, né, como que você pode entender os seus pontos fortes, seus pontos fracos, ter a disciplina de você viver de uma forma um pouco mais organizada, que isso também ajuda bastante no dia a dia. A questão da sociabilidade, né, o quanto você é uma pessoa comunicativa, o quanto você faz amigos, né? Tem uma pesquisa de Harvard de 75 anos que mostra que as pessoas que são mais felizes são aquelas que se relacionaram muito bem durante as suas vidas e durante muitos anos, né? Então é muito interessante essa questão aí. A questão da integridade, né? O meu mestre aqui fala muito sobre isso, a integridade entre pensamento, palavra e ação, né? Você realmente fazer aquilo que você fala, realizar aquilo que você pensa, né? É você ter essa integridade em todos os sentidos, né? Integridade quer dizer ser íntegro, né? Ser inteiro. A questão da consciência, essa consciência ecossistêmica, essa consciência de que a gente está num mundo que não estamos sozinhos, né? E que a gente tem que ter essa presença que o Fernando falou, e essa consciência de ajudar o próximo, de que o mundo é uma sociedade em rede, que a gente está todo mundo junto, né? E a questão da generosidade, para mim é fundamental, né? É um ingrediente fundamental de propósito, você ser generoso. O mundo precisa de gentileza, o mundo precisa muito de generosidade. Temos as nossas vulnerabilidades, temos os nossos pontos fracos, temos os nossos defeitos, mas acho que a gente tem que buscar sempre ser generoso, que isso é uma qualidade extremamente importante. Deixar uma frase aqui para a gente fechar, não sei o quanto eu estou no meu tempo aqui, ou quanto eu passei, mas que eu achei muito interessante pesquisando essa questão de propósito, né? O propósito da vida é entender que o mais importante é o que a gente deixa no mundo do outro. Então, acho que era isso um pouco da mensagem que eu queria passar aquilo para vocês. Muito obrigado pela oportunidade.